Cast! Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre Nick Mason. Ele é um dos meus bateristas favoritos. Vamos poupar aquela parte de início que eu já falei lá dando minha opinião sobre Roger Waters. Vão lá e assistam, deixa o like, se inscreve. Se inscreve aqui no canal também, né, por favor, porque o vídeo tá no mesmo canal, o meu. Então, vamos lá. O Nick Mason, ele tem aquela... Ele não faz... Como baterista, ele é um ótimo baterista. Mesmo não fazendo a virada. Ele é um ótimo baterista. Ele não é um baterista que tem agilidade, não que filmou. Ele é habilidoso. Mas ele tem aquela coisa assim de conseguir manter. Ele consegue manter. Aí depois ele volta, e aí se acalma, algumas músicas do Pink Floyd ele faz isso, sabe? E aí ele, ao vivo, agora, com 82, porque ele vai fazer o 82 em 2026, né? Tirando a parte de que o cara é fascinado por carros, né? Que ele tem praticamente uma coleção de carros, sempre foi fascinado. Ele sempre teve essa área assim, de arquitetura também. Assim, ele diz que para você ter mais, que isso também te ajuda a você ter mais agilidade dentro de uma banda, também para negócios e coisas com equipes e tudo mais. Ele, na minha opinião, ele sempre foi aquele baterista em que me surpreendeu quando eu escutei os vídeos dele no YouTube ao vivo. Porque o gravado tem um monte de coisa que vai ser corrigido, mas o ao vivo é que manda real. E ele sempre se dedicou, ele sempre foi muito bom. Tanto que ele tem aquela coisa assim de não fazer a virada, porque na minha opinião, porque deve ser muito comum, porque todo baterista faz essa virada, né? Tipo, meio que obrigação dos bateristas aprenderem essa virada. Ele sempre foi aquela pessoa assim que me parece ser bem carismático. Ele meio divertido, ele sempre se deu bem então com o Roger, com o Rick, com o Guy, com o David e tal, e com outros artistas. Nos discos solos dele, eu amo todos os discos solos do Nick. São 3, 4, sabe? E aí o Nick em si, ele tem essa coisa, assim, do rock psicodélico. Tá com ele. E o Festival of Secrets é exatamente isso. Pega a época do rock psicodélico do Pink Floyd. E aí ele, né, porque ele foi chamado pra participar do projeto e tal, e aí ele aceitou e virou o chefe, the boss, ali do projeto do Festival of Secrets. E o cara não diz assim, mas pra mim, me parece muito que ele é gente boa, que ele é gente fina, assim, ele conversa, ele só piada, ele dá a opinião dele, aí fala sobre as coisas, também fala sobre o Pink Floyd, quando é perguntado, meio que isso parece ser bem cansativo pra ele, porque a era do Pink Floyd já foi na vida dele, tanto pro David, tanto pro Roger e tal, mas ele sempre foi aquele músico dentro da banda que, na minha opinião, foi um pouco desvalorizado pelos integrantes da banda. Porque dentro da banda, ali, todo mundo tem que trabalhar junto. No The Dark Side, ele só recebeu os créditos pela Speak to Me porque ele ajudou a juntar todas as fitinhas, uma por uma, para fazer os efeitos, porque naquela época era assim e tal. E ele pediu pra considerar essa pra ele. Só que aí o Roger, ele cedeu essa mesmo que na composição o Nick não tinha participado de nada.
E aí ele também ficou irado, ele ficou com raiva da bateria dele da Speak to Me, que não ficou legal, sei lá o quê. Só que aí ele reclamou tanto que ele tipo, olha, eu vou parar de falar, de reclamar, porque senão eu vou estragar o fundamento do álbum. Tipo, o cara parou de falar uma coisa que tá incomodando ele, que ele mesmo poderia mudar, já que é a parte dele dentro do álbum, dentro da banda. Tal. Enfim. Aí depois, mais pra frente, ele começou a ter uns projetos a mais, ele participou de outras bandas ali, como em outros álbuns como o Robert Went, aquele álbum que é preto e branco e que o vocalista praticamente gravou o álbum de cadeira, de rodas, porque ele tinha sofrido um acidente e tal. Foi bem hostil e triste gravar, mas a bateria me pareceu simples quando eu escutei, mas foi um simples assim que combinou com a ideia do álbum. E aí o Nick, assim, além de ele ser aquele que fica no meio do muro, né? Ah, eu tenho amizade com o Dave, mas eu também tenho amizade com o Roger. Ele fica meio que assim, aí esperando pra ele se ele defende um dos dois, ele acaba dizendo que eu não defendo nenhum deles, e que é muito triste ver dois homens mais velhos, praticamente quase da mesma idade, porque o Dave é um pouco mais novo que o Roger, ainda brigados por coisas quando eles eram mais novos, sabe? E aí isso meio que ele fica incomodado com isso, né? Que é triste, eu concordo com ele. Ali, mas já que ele continua falando com o Roger e o David e tal, então tá meio que tudo bem. Só que eu acho que ele tá muito em cima do muro, sabe? Mas essa parte assim de ele dizer que essa parte dos dois ainda estarem, os dois grupos não querem se conversar e se desculpar e tal, de que é muito chato, realmente é, porque essa coisa assim de ficar brigando por coisa que já aconteceu, ou porque ainda tá acontecendo, ou porque o Roger já provocou o David, e também porque o Roger provocou a esposa do David Gilmour, a Polly Sanson. Aí o David foi lá e defendeu nas redes sociais, em 2017, 2018, não lembra? É que ele fez isso? Tal. E aí o Nick não na época não disse nada porque não tem nada a ver com ele. Que por parte assim, ele já tá cansado. Até ouvir Pink Floyd ali, dá pra ver que o David e o Nick, eles já estão tipo exaustos. O próprio David já disse, é uma parte da minha vida que já foi. Claro que o Pink Floyd já foi importante, era importante pra mim. Tanto que nos shows do David Gilmour e do Set for All Secrets, os dois também tocam música do Pink Floyd, né, da era ali. Assim, na minha opinião, o Nick, ele é um baterista que deveria ser bem mais valorizado. Ele é muito subestimado. Olha, ele é um baterista, dizem que ele é um baterista simples, mas pra mim ele é praticamente a base pra você conhecer o que é tocar bateria. Tá entre o Ringo Starr, que é foda, entendeu? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião sobre o Nick Mason aqui nos comentários, e sobre histórias, sobre eles, sobre o Dave, sobre o Roger. Também tem histórias, aquela história do Dr. Romodri, que vocês podem ver lá nos outros vídeos, mas eu vou recapitular aqui, mas só vou resumir bem um pouquinho aqui pra vocês, né?
Mas antes se inscreve no canal, comenta, compartilha e deixa o seu like. A história, eles estavam experimentando, o ator, estavam gravando o ator Her Mother. E aí a esposa do Roger Waters na época jogou na mesa que a infidelidade do Roger Waters. E aí o Roger meio que ficou com o rabinho no meio das pernas. Ele falou, não, que isso, eu? Claro que não, pergunta pro Nick. Tal, e o Nick ficou em cima do muro, de novo, pra dizer, olha, sabe, que a estrada, as coisas acontecem, há muita coisa acontecendo, a gente faz 1000 coisas, e aí tudo pode acontecer. Tal, e aí a esposa do Roger Waters na época meio que assim não gostou. E aí ela ficou brava e tal, e aí quando o Roger quando os dois chegaram em casa, ela desceu a lenha no Roger. Aí no dia seguinte o Roger desceu a lenha no Nick, entendeu? É praticamente uma coisa bem de música, assim, ele achando que fosse ajudar, que o Nick fosse ajudar ele e tal, e aí o Nick ficou entre o muro ali. Acho que fosse parceiro, mas não deu. Mas nessa parte assim, de ser sincero, ali, foi bom também, né? Porque o Roger, ele dava pra qualquer mulher que aparecesse na frente dele, entendeu? Então, qualquer uma, não interessa se era casada, se era solteira, só ia. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Escutem a discografia do Nick Manson, que é muito fenomenal. E até a próxima, da mamãe. Tchau!